Gianfranco, bom dia. É um prazer falar com você aqui na Itatiaia para a gente falar sobre os últimos dias, esta negociação que acabou não acontecendo de última hora. O que você destaca de todas as conversas com o Envigado, com o próprio atleta, enfim, tudo o que aconteceu até chegar nesse desfecho que acabou acontecendo no final do dia de ontem. Bom dia, é um prazer falar com você aqui na Itatiaia. Bom dia, Samuel, tudo bem? Prazer falar com você, com os amigos da Itatiaia. Veja, Samuel, na verdade, uma negociação bastante complexa já desde o início. Todos os envolvidos já sabiam, mas não pela razão pela qual a operação acabou não sendo concretizada. Muito mais por conta da valorização do atleta, pelo grande momento que ele vive no futebol colombiano, enfim, pela dificuldade de se conseguir viabilizar recurso para uma operação desse porte. E, enfim, foram aí praticamente 60 dias, quase 2 meses completos, tentando fazer com que o jogador viesse para o Cruzeiro, numa cordialidade enorme do Envigado, com todos os envolvidos do lado aqui da parte do Cruzeiro, com o presidente Sérgio, com o Mário André Mazuco, o diretor. Enfim, uma operação que acabou no final que nenhum de nós esperávamos. Já estava tudo selado, como todo mundo está cansado de saber e ouvir aí jogador anunciado, fazendo vídeo para a torcida, e fomos todos pegos de surpresa ontem com a desistência do negócio. Ô Jean, para a gente entender um pouco mais, você e o Alex Viveiros eram os intermediários nesta negociação e o atleta ele tem um agente, o Cormac Valdebenito. Como que foi esta relação, até no próprio Envigado, como que isso tudo foi conduzido para que as coisas pudessem acontecer da melhor forma possível? Veja, Samuel, é exatamente isso. Eu e o Viveiros éramos os intermediários da operação. Vamos colocar assim, eu representando o Cruzeiro, o Viveiros representando o Envigado e o Cormac, que deveria, em tese, representar o jogador, né? Acontece que no ano passado, como todo mundo já foi exaustivamente noticiado, eu trabalhei uma possibilidade também de trazer o Jason para o Vasco, e a operação não aconteceu por conta dessa pessoa, do próprio Cormac, que mentindo que tinha condições para fazer a operação evoluir, escondeu informações do Envigado, e quando nós levamos a proposta, o Envigado de pronto recusou aquela oferta do Vasco, alegando que as condições não eram aquelas que eles gostariam. Então houve uma ruptura entre Envigado e Cormac há muito tempo, e depois nós tentamos retomar essa operação através agora, mediante o interesse do Cruzeiro, diretamente com o Envigado, através do Viveiros, que é a pessoa de confiança do presidente Ramiro e da família Valero. Nós conversamos várias vezes diretamente com o Envigado e nos deixaram muito claro que a figura do Cormac não poderia estar presente na operação. Isso foi dito para todos os envolvidos, e nos colocaram o atleta para conversar várias vezes conosco, e o jogador nos disse, inclusive, que não estava mais trabalhando com esse agente. O Cormac não o representava mais, e que tudo que fosse para ser tratado a respeito do contrato dele era para ser tratado diretamente com ele, atleta, até na presença das próprias pessoas do Envigado, que eram as pessoas de confiança dele. Então foi aí que nós iniciamos, nós deixamos de lado a questão do atleta, porque a maior dificuldade sempre teve envolvida na transferência dos direitos do atleta do Envigado para o Cruzeiro. E nós tomamos algum tempo nessa negociação, cada clube defendendo os seus direitos, logicamente, e chegamos a um denominador comum, e depois de acertada a operação por parte dos clubes, ficou pendente o contrato do jogador. Foi quando eu fiz contato com o atleta, e de acordo com o que ele próprio tinha me dito, era para tratar diretamente com ele, porque ele não tinha mais o representante, e assim nós fizemos. Vocês podem ter percebido que durante muito tempo isso não vazou à imprensa. Nós ficamos, como eu disse, quase 2 meses negociando isso, e de forma extremamente sigilosa. É lógico que
já na reta final da operação, as coisas vazaram. E aí nós tivemos a surpresa que o Cormac acabou ligando para todo mundo de uma forma bastante arredio, bastante agressivo, palavras de baixo calão para todo lado, enfim. Essa reação, até acredito que natural, de quem ficou se sentindo fora da operação, porque assim era para ser feito e foi da forma que nós tratamos com o jogador desde o início e orientados pelo próprio jogador, né? Foi aí que aparece a figura do Cormac e ele entra na operação para tentar depois mostrar serviço para o atleta, para mostrar querer ganhar o dele, enfim. E aí começa toda a confusão depois de uma operação que já estava 98% caminhada, com todos os documentos já inclusive assinados. Jean, quando você fala da operação bem encaminhada, assinada, o que faltava para completar aí o 100%, imagino que é o atleta viajar, fazer os exames médicos e assinar o contrato. Nesse documento que ele assinou, uma espécie de pré-contrato, tinha tudo o que ele receberia, valores, até surgiu uma informação não confirmada pela parte do atleta, e isso veio da Colômbia, de que eles estariam questionando a questão de direito de imagem, de uma parte sem direito de imagem, outra parte na carteira. O que o atleta receberia, mesmo descontando impostos e tudo, era aquilo que ele pediu o tempo inteiro ou realmente daria uma diferença na questão do salário? O que ele assinou ali no pré-contrato com os descontos iria ser diferente do que ele queria. O que você pode falar sobre isso? Olha, Samuel, eu vou começar pelo final. Daria uma diferença sim, daria uma diferença inclusive a mais para o atleta, entende? Veja que a gente lida com, na Colômbia, os atletas estão acostumados a receber o valor, apesar de receber na moeda local, a negociação é feita em dólar. E aqui não é diferente, só que nós não pagamos em dólar, os clubes brasileiros pagam em real. Nós temos que fazer a conversão. Da data que eu fiz a proposta, que eu enviei a proposta do Cruzeiro para ele até o dia de ontem, esse jogador já tinha ganhado, inclusive, um aumento sem ter percebido, né? Por conta justamente da conversão do câmbio. Então, assim, de fato, tudo que ele pediu estava nesse documento enviado. Ele colocou a anuência dele nesse documento. Veja, uma negociação tem trâmites, tem partes e processos, procedimento dentro do processo, certo? Você negocia com o atleta, você envia uma proposta, recebe uma contraoferta. A partir do momento que você tem a sinalização de que as coisas podem caminhar para o lado positivo, você envia um documento oficial do clube, o atleta assina o aceite nesse documento e você envia a passagem aérea para o atleta vir assinar os contratos. Nesse meio tempo, o clube tem que ficar protegido de alguma forma. E o que protege o clube é justamente a assinatura, a anuência em uma carta. Dessa vez, até pela inexperiência e pela falta de conhecimento do agente do atleta, do Cormac no mercado brasileiro, que ele não fez nenhuma operação, nunca fez no Brasil, ele pediu as minutas antes. E nós mandamos as minutas de contrato para ele. Só que como ele não havia participado da negociação, ele não entendia o que estava nas minutas. Então, a minuta de contrato foi enviada ao contrato de trabalho, CLT normal, e mais o direito de imagem exatamente da forma que foi ofertada para o jogador desde o início da negociação da parte do contrato do atleta. Existiam os descontos do direito trabalhista natural, o imposto de renda de 27,5%, que foi explicado para o atleta. A grande dúvida do jogador sempre foi em relação ao direito de imagem, onde a gente não tem ainda a exatidão de quanto vai ser descontado, porque o atleta não tem uma empresa formalizada no Brasil. O atleta precisa chegar no Brasil, precisa constituir a empresa, e aí nós vamos entender, através do regime tributário da cidade que for sediada a empresa, a gente vai entender qual é o desconto. Mas, baseado nisso, nós fazemos uma média, e aí vem o desconto já para a gente. Inclusive, é importante destacar isso, a última ação do Cruzeiro foi enviar um documento na manhã de ontem para o jogador, explicando detalhadamente como funciona regime tributário no Brasil. A legislação, através da Lei Pelé, foi copiado um parágrafo da Lei Pelé explicando que é possível você pagar 60% na carteira e 40% no direito de imagem. Então estava tudo explicado para o atleta entender que aquilo lá estava dentro das legalidades, da formalidade, tudo conforme exige o trâmite natural.
e nós nos deparamos claramente com uma má vontade do agente, nós nos deparamos com algo que ainda é incerto e duvidoso para todos nós, porque tudo foi explicado, os documentos estavam redondos, exatamente como ele tinha assinado. Então é isso, tinha as bonificações dele, tinha a questão de moradia, convocação, enfim, o salário. Então, todas as condições que iriam existir no contrato estavam na carta que o atleta assina, dá a anuência, grava um vídeo e se apresenta para a torcida. Jean, pelo que você está falando aí, depois de assinar tudo, era só marcar a passagem, o atleta viajar. A partir deste momento, o que acontece? Quando vocês enviam a minuta do contrato, não tem mais comunicação, não tem mais diálogo? Samuel, para finalizar, é importante lembrar o seguinte: numa troca de documentos, quando você não está de acordo com algo que está redigido, você simplesmente encaminha a alteração que você acha necessária para o advogado do clube, você troca ideias com a direção daquele clube, você discute uma minuta de contrato. É importantíssimo que a torcida do Cruzeiro, principalmente, entenda que nós, tanto eu, intermediário da operação, como as pessoas do próprio clube, na figura do André Mazzucchi e do presidente, ninguém recebeu, em momento algum, questionamento a respeito da minuta. Ninguém, veja, o Cruzeiro não se recusou a alterar algo que eles pediram. Eles simplesmente não pediram nada. Eles simplesmente dizem que não estão de acordo com aquelas condições e que o negócio está desfeito. Mas em momento algum eles colocam, olha, pedimos que seja alterado o direito de imagem, pedimos que seja especificado de forma mais pormenorizada os impostos, pedimos. Eles não pedem absolutamente nada. Então, não tem o que questionar. O fato é que eles recebem uma minuta, algo acontece entre o Cormac e o atleta, que abala demais principalmente a cabeça do jogador, que a gente não sabe o que esse Cormac acabou fazendo ou falando para o atleta, e aí eles simplesmente desistem e usam como desculpa para a operação não caminhar, que não estão de acordo com o documento que o próprio jogador, 3 dias antes, tinha dado aceite e já estava tudo conforme ele tinha solicitado para o clube. Entendi. Só para a gente fechar, ô Jean, como que o Envigado recebeu tudo isso nesta questão da negociação? Olha, o presidente Ramiro e a família Valero, que são o Envigado é um clube empresa, tocado por uma família. Todos ficaram bastante chateados, principalmente porque a relação entre os dois clubes foi a melhor possível. Nós tivemos uma dificuldade tremenda, natural e inerente à pandemia da viagem. Ninguém podia sair do Brasil, eu não pude viajar, os representantes do Cruzeiro não puderam viajar. Isso também fez com que a gente não pudesse estreitar mais a relação do Envigado com o Cruzeiro, mas ficou uma relação bastante amistosa. Acredito eu que num futuro breve outras coisas vão poder acontecer entre os dois clubes, mas o Envigado recebeu de uma forma bastante triste, fez de tudo que estava ao alcance deles também, eles não podem forçar o jogador a fazer algo que o jogador não queira, né? E segundo consta agora por parte deles, o jogador tem mais 3 anos de contrato com o clube e vai cumprir, até porque eu acho muito difícil que com este agente envolvido no meio, o Envigado acabe aceitando qualquer tipo de operação.